Mas, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirã do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, Congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos lições bíblicas, classe de adultos da CPAD. Esse segundo trimestre do ano 2024, estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje, a lição número 3, o céu, o destino do cristão. Então vamos lá, o texto áudio diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. E a leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, e também o versículo 20 e 21, e Apocalipse 21, do 1 ao 4. Vamos a Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21. E vi um novo céu na nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então vamos aqui à nossa introdução da lição de hoje. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Então, como nós dissemos no início desse vídeo, o título do trimestre, é a carreira que nos está proposta. Nesta primeira lição, nós estudamos a lição 1, foi o início da caminhada. E vimos que sobre fé, arrependimento, mudança de vida, uma série de coisas. Depois, a lição anterior, a escolha da porta estreita e a porta larga, e certamente nós vimos e entendemos que temos que entrar pela porta estreita e também trilhar o caminho estreito até chegar aonde? Até chegar ao céu, que é a lição. Então a lição de hoje é uma continuação, de certa forma, é um complemento, vamos dizer assim, da lição anterior. Se existe uma porta estreita, se existe um caminho estreito, e um caminho, logicamente, a gente entender. Um caminho é, você começa em um lugar, trafega esse caminho até chegar ao lugar desejado. Aqui na Terra pode ter vários caminhos. Vou dar apenas um exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Eu tenho uma filha que mora em Vicente Carvalho. Eu posso ir para a casa dela por vários caminhos diferentes e da mesma forma vou chegar lá. E assim para qualquer lugar que eu for. Não existe só um caminho, mas para chegar no céu, aonde a gente vai estudar a lição de hoje, tem que entrar pela porta estreita, seguir o caminho estreito, e o destino final é o céu. Ele diz uma coisa importante aqui na introdução, é que
infelizmente, o homem carnal, nós estamos até numa das lições, é o homem natural, nasceu, viveu, morreu. Mas existe o homem espiritual, aquele que encontrou a Cristo como Salvador e agora, depois da morte, tem uma vida eterna esperando por ele, porque ele morreu em Cristo. Muitos estão negando o céu. E por que estão negando o céu? Por não conseguirem entender a palavra de Deus, porque não entregaram as suas vidas a Cristo. E alguns, infelizmente, que são servos de Deus, hoje o estão negando, porque hoje existem várias teologias, não vou citar o nome dela, prosperidade, outras mais, que parece que o objetivo dessas pessoas é ficar aqui na Terra e desfrutar de tudo melhor que essa Terra tem. Sendo que essa Terra, tudo que ela tem, a Bíblia diz claramente, é efêmero, é passageiro, um dia terminará. Então, nossa caminhada pela porta estreita, pelo caminho estreito, é para chegar a um objetivo final, a qual o céu, e o céu é real. Vamos aqui para a lição. Ponto 1, o céu, o alvo de todo cristão. Definindo o céu. A palavra hebraica Shamarim, que significa céu, céus, como está em Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Um, como firmamento, universo, atmosfera. 2, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Nas traduções da Bíblia, em língua portuguesa, a palavra Shamarim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Céu atmosférico, está em Deuteronômio 11, 11 ao 17, universo ao firmamento dos céus, Gênesis 1, 14, 15, 5, Hebreus 1, 10, ou a morada de Deus, como está em Isaías 63, 15, Mateus 7, 11, 21, Apocalipse 3, 12 e, logicamente, outros versículos também. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Então, sem até entrar muito no grego, no hebraico, pensar o seguinte: existe o céu, esse céu que a gente observa, a gente vê de dia o sol, de noite a lua, as estrelas. Mas existe também, no caso aqui, a gente está falando de céu atmosférico, os céus siderais e estrelados, onde estão as galáxias. Isso você só consegue ver através de telescópios, uma série de coisas, os planetas. Ok. Existe o terceiro céu, como Paulo nos fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, é o céu, habitação de Deus. E para o cristão, esse é o mais importante, porque é para lá que nós vamos. Nós não vamos para a lua, nós não vamos pegar um foguete, será um arrebatamento, como no transcorrer da lição vai ser dito, em que o Senhor vai nos tomar e levar para a sua presença, para o céu. E como o céu não entra pecado, nós, aqui na terra, temos que viver uma vida de santificação ao Senhor, para realmente e também ter aceitado a Cristo. Não haverá entrada no céu de quem não passou pelas três etapas, que são importantíssimas. Quais são essas três etapas, pastor? Terceiro ponto da lição passada. Primeiro, não vou comentar, já foi comentado semana passada, não vou comentar, arrependimento de pecados. Segundo, confissão de pecados. Terceira, produzir fruto do arrependimento. Então, quem não se arrependeu dos seus pecados, não pediu perdão ao Senhor, não reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não poderá entrar no reino dos céus, como diz a palavra de Deus. Isso aqui não é o pastor Hélio que está dizendo, não é a CPAD, não é o autor, Zé Gomes, mas é a palavra de Deus. Agora vamos ver, então ficou bem claro, né? O céu que nós estamos aguardando é a morada de Deus, onde Ele vai nos levar para viver com Ele para sempre.
O céu, conforme o ensino de Paulo, é a segunda divisão do ponto 1. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, já citei isso no outro ponto, né? Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, lá do céu de Cristo, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Vamos lá, eu vou ler para os irmãos. A gente sempre diz que é um estudo bíblico e é necessário ler alguns, pelo menos, né? Eu gostaria de ter mais tempo para a gente ler todos os textos que são citados aqui, para não ficar nenhuma dúvida na mente do irmão. Há um pensamento do pastor Ziel Gomes, que escreveu lições da CPAD. Não, ele fala e cita a Bíblia para que você possa conferir. Primeiro, Tessalonicenses 4,17, onde Paulo fala à igreja de Tessalônica sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. É um texto bastante esclarecedor, pequeno, né, do 13 ao 18, mas bastante esclarecedor sobre como acontecerá isso. Mas no 17 diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor quer nos levar para o lugar para ficar para sempre com Ele, como eu disse anteriormente. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e habilita a vencer a cada dia. Só para os irmãos entenderem bem, os irmãos têm dúvidas sobre as últimas coisas, a escatologia. A Bíblia é clara, e aí são vários textos que a gente tem que ler juntamente, estudar e entender. Nós, da linha pré-tribulacionista e pré-milenista, cremos que antes da grande tribulação, a igreja de Cristo será arrebatada. E como ela será arrebatada? Especialmente esse texto aqui de Tessalonicenses nos explica muito bem. Nós, os que estivermos vivos, ou seja, se Jesus voltar hoje, os crentes que estão vivos hoje, eles serão transformados. Os crentes que já morreram anteriormente a nós, morreram em Cristo, serão ressuscitados em corpo glorioso. Nós seremos transformados e todos nós, em corpo glorioso, subiremos ao encontro do Senhor, levado pelo Espírito Santo nos ares. A primeira coisa que vai haver é o tribunal de Cristo, o tribunal das obras. Ouro, prata e pedra preciosa, madeira, palha e feno, a qual nossas obras passarão por esse crivo do fogo, e aí não é quantidade de obra, é a intenção pelas quais elas foram feitas. As pessoas que serão salvas até poderão ter feito muitas coisas para Deus, mas talvez a intenção muitas vezes não era glorificar o nome do Senhor. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque não é o assunto aqui da lição de hoje. O assunto é o céu, que nós vamos chegar lá adiante. Então, depois desse tribunal, onde nós seremos galardoados, nós vamos para as bodas do Cordeiro, onde está na presença do Senhor no céu. Depois disso, haverá uma segunda ressurreição daqueles que morreram em Cristo durante a grande tribulação, e a igreja de Cristo reinará com o Senhor após a grande tribulação sobre a Jerusalém terrestre, na Jerusalém celeste, durante 1000 anos. Após os 1000 anos, essa terra será destruída, porque Satanás será solto, agimentar a nação. A Bíblia diz claramente, em 2 Pedro, capítulo 3, um outro capítulo muito interessante, falando sobre o outro Jesus, falando sobre os acontecimentos que vão acontecer nos últimos dias. Essa terra será destruída, virá o trono branco, é o julgamento de todas as pessoas em todo o tempo, e não é um julgamento que haverá direito de defesa, no sentido de que ali alguém poderá justificar diante do Senhor. Não, o julgamento é quem aceitou a Cristo como Salvador durante esta vida aqui na terra, durante a sua existência na terra, vai para os novos céus e nova terra, habitar com o Senhor eternamente. E aqueles que não aceitaram a Cristo deliberadamente, não quiseram aceitar a Cristo, irão para o lago de fogo e enxofre, onde já estará o falso profeta e a besta da grande tribulação, e também o diabo será lançado lá. Esses são os fatos que acontecerão
e essa última etapa será a etapa final, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. O alvo do cristão: depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Isso é um ponto que eu grifei aqui, acho muito importante. Daqui a pouco nós vamos comentar ele. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2. Texto também bastante importante. Todos os textos aqui são importantes, né? Na verdade, todos eles são. É que a gente não pode ler todos, então a gente lê alguns. Mas vamos lá. 12, 2. Só mais uma paginazinha aqui, meus amados irmãos. Olhando, eu vou ler até o primeiro. É importante ler 1, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos estudando essa carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E é para lá que ele vai nos levar. Mas há um alvo a ser alcançado. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3,2. Pensar nas coisas de cima, as que são de cima e não nas que são da terra. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nossa realidade, é o texto-áureo da lição de hoje, Filipenses 3,20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Preste bem atenção, eu vou ler 2 textos para você aqui, esses 2. Eu grifei eles, que são muito importantes, né? Um estudo bíblico, meu amado irmão. Vamos estudar a Bíblia aqui para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 44. Pastor, eu queria entender sobre a ressurreição dos santos. 1 Coríntios 15, lê esse capítulo, você vai entender bastante. É lógico que haverá outros textos que você vai ter que ler, mas esse aqui é o capítulo que Paulo explica sobre a ressurreição. Veja bem, 44. Semeia-se em corpo animal, esse corpo natural que temos, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Mas presta bem atenção, e esse eu nem vou abrir a Bíblia. 1 João 3,2. Filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Então, é essa a promessa para o cristão. Mas vamos voltar lá para o início do ponto que eu disse que ia comentar. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Aí eu vou ler mais um texto para você, meu amado irmão. Hoje estamos lendo bastante texto, né? Mas glória a Deus por isso, porque é importantíssimo. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou ler só um aqui, poderia ler vários, né? Eu vou ler aqui o 8, 9 e 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. Esse é o capítulo dos heróis da fé. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual artífice e construtor é Deus. Ele está falando da Nova Jerusalém. Esses homens não estavam apegados a esta terra, meu amado irmão, porque eles sabiam que a sua herança não era aqui. Jerusalém foi importante? Foi, mas a herança não é Jerusalém terrestre. Belém foi importante porque Jesus nasceu lá? Foi, mas Belém não é o final do caminho do cristão. O final do caminho do cristão é a Nova Jerusalém, as moradas celestiais que Deus preparou para nós.
Então, mas para chegar lá, pastor, veja bem, meu amado irmão, toda vez que você tem, eu vou falar alguma coisa, não sei se vão entender bem, toda vez que a gente tem um alvo de fazer, a gente se prepara para isso, ou pelo menos deveria, né? Ah, eu quero fazer uma faculdade, então eu vou me preparar para poder fazer o Enem, a prova, né? Hoje, antigamente chamava vestibular, hoje é Enem, para tentar a melhor faculdade possível. O negócio de chegar, antigamente o pessoal, no meu tempo, o pessoal botava tudo A e passava para a faculdade. Eu chegava lá, era múltiplas coisas, tudo A. Aí dava sorte de que naquela prova, né, porque não era uma prova só para todo mundo na sala, a maioria da resposta fosse A, e conseguia um coeficiente e passava, ia para a faculdade. Não, hoje a pessoa tem que se preparar, existe uma redação, um peso forte, enfim, tudo isso. Ou para outras partes, não, eu vou casar. Tem muita gente que não se prepara para casar, mas normalmente o casal se prepara todas as coisas, economiza antes para poder fazer a festa, para lua de mel, para casa, se for comprar ou se for alugar. Tem tudo assim que funciona. Agora eu vou para o céu, não vou de qualquer jeito. Não. Temos que santificar a nossa vida. Temos que buscar a presença do Senhor. Somos salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro? Somos. Mas a Bíblia deixa claramente escrito que se você não permanecer, porque diz lá em Mateus capítulo 24, aquele que permanecer até o fim será salvo. Fala em Ezequiel, o justo pode fazer justiça a vida toda, se no final ele fazer a injustiça, deixar o caminho do Senhor, ele vai perecer. O ímpio pode fazer impiedade a vida toda, se no final da sua vida ele se converter, ele vai ficar na presença do Senhor. Isso é claro. Então, nosso alvo é o céu, vamos nos preparar espiritualmente para ir para o céu. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos santificar a nossa vida. E o Senhor é que vai nos ajudar, porque essa ajuda para que tudo seja feita é uma ajuda vinda de Deus através do seu Espírito Santo. Vamos para o ponto 2 desta lição. A descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Agora vamos ver a descrição dada em Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu também, ora nós, como já foi explicado lá no início, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21:1. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra em Isaías 65:17. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança em 2 Pedro 3:3. Como eu citei 2 Pedro 3 como um texto importante para a parte da escatologia, eu vou ler esse versículo aqui para os irmãos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21:5. Então, meu amado irmão, eu já falei no ponto anterior, já deu na descrição, o arrebatamento da igreja antes da tribulação, depois com o Senhor, reino milenial, novos céus e nova terra. E agora ele chega a tocar no ponto diretamente. O que é que diz o Apocalipse? Vem aquela parte do juízo de Deus sobre os homens ímpios, que vai acontecer durante a grande tribulação, porque negaram a Cristo e preferem, principalmente na tribulação, estarão sobre a égide de Satanás com o anticristo, o falso profeta. Então virão todas as tribulações sobre essa terra. E elas virão ao final da tribulação. Vão ser 3 anos e meio de relativo à paz. O anticristo estará enganando as nações, eles transferirão a ele, depois o Senhor virá com seu juízo. No final, o Senhor descerá com a igreja, destruirá a toda essa aliança de Satanás, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás será colocado no abismo e estará impedido de sair de lá
durante 1000 anos que Cristo reinará milenialmente sobre esta terra. Eu falei lá, ao final do milênio, essa terra será destruída, como você pode ir lá, ler lá, em 2 Pedro capítulo 3. E virão novos céus e nova terra. É a promessa do Apocalipse. É esse lugar, esses céus, essa terra passarão. Então temos gente muita, eu volto a dizer o que eu disse lá no ponto anterior, tem muita gente apegada a essa terra vai passar, meu amado irmão. Tudo de bom, de bonito. Não admiramos sim, não custa admirar as belezas que temos aqui, foi criados por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso está corrido por causa do pecado. Porque nesse novo céu e nova terra não entrará pecado. No céu não entra pecado. Tem até um ainda diz, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então, nós iremos para este lugar. E agora ele vai descrever, de certa forma, essa parte na segunda divisão do ponto 2. A linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. Lá diz no Apocalipse, capítulo 21, que não vai precisar mais de templo. Hoje nós precisamos de um templo para adorar a Deus. Lógico que nós, o Senhor falou, aqui os verdadeiros adorarão o Senhor, Espírito e verdade. Mas temos templos, reunimos em casa, em lugares, naquele dia não precisaremos lá, como eu já li, em 1 João 3, versículo 2, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, como ele é, o veremos, estaremos em corpo glorioso, estaremos diante do Senhor, estaremos cultuando lá, para a glória de Deus, aleluia. Vamos já voltar aqui. Então, assim cremos e afirmamos que essa necessidade será um lugar em que Deus, o Cordeiro será o seu tempo, a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro será a sua lâmpada, Apocalipse 21, 22 e 23. A Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, capítulo 20, versículo 4, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Eu só preciso comentar isso. A gente só comenta, meu irmão, sabe por quê? Porque, infelizmente, como dissemos lá, foi dito na introdução pela autorização, comentamos, há cristãos hoje já não acreditando no céu. Acham que é metáfora a vida após a morte, ou a existência após a morte. Então, temos que falar novamente, explicar novamente. Meu irmão, há descrição para esse lugar onde nós vamos? Há como descrever ele? Ele diz aqui, não. É uma novidade, algo que a gente não... eu vou até ler um texto, veja bem. Eu gosto muito desse texto na Bíblia. Alguém vai falar assim, poxa, pastor, eu só gosto de um texto. Não, eu gosto da Bíblia toda. Mas há textos na Bíblia que marcam a gente de alguma forma. E a gente lê enfim. Deus nos abençoa através dessa palavra. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o que Deus preparou para nós, talvez nesse corpo carnal a gente não consiga entender completamente. Mas sabemos que são. Não serão porque nós experimentaremos lá. Mas em João 14 o Senhor disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Estão preparadas para os salvos. Estão preparadas para aqueles que
volta à lição anterior. Se arrependerem, e se arrepender é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, confessar os pecados e dar fruto de arrependimento. Não adianta eu dizer que estou arrependido e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de ser um cristão. Não. O arrependimento é para você deixar. Pastor, isso está dizendo que a gente não peca? Já disse na lição passada, eu volto a repetir. Não. Se houvesse um homem que não houvesse pecado, ele se igualaria a Jesus. E não há. Todos os homens pecaram, a Bíblia diz, e destituídos estão da glória de Deus. Mas o crente não pode viver em pecado. O crente tem que viver em santidade de vida para Deus. Quando pecamos, o Espírito Santo que está em nós fala ao nosso interior, fala conosco, nós confessamos o pecado e agora temos que abandonar o pecado e viver uma vida de santidade para Deus. Agora vamos estudar o terceiro ponto. Essa segunda subdivisão só teve o segundo ponto só teve 2 subdivisões, agora vamos para o ponto 3. Céu, o fim da jornada cristã. Falamos lá no início. É um caminho, uma jornada, uma peregrinação que começa o dia que você foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, da justiça e do juízo. Você entendeu que só Jesus Cristo é que salva e só através dele você poderia ter perdão e vida eterna. Você entrou nessa caminhada, entrou na porta estreita. Perseverai, continuai, velai por estar nela. Vai até o final. Lá no final é o fim da jornada cristã. O fim da jornada cristã não é a nossa morte física. O fim da jornada cristã é a nossa chegada ao céu, que, como já expliquei lá no início, se dará no dia do arrebatamento da igreja. Por que o pastor não está dizendo que não é essa morte? Você tem que morrer em Cristo. Morrer em Cristo, jornada cristã, permanecer até o fim. Tu vai para um lugar de descanso, paraíso, terceiro céu, e estará guardando a sua alma, estará aguardando o momento da sua ressurreição em um corpo glorioso para estar para sempre com o Senhor. E se Jesus voltar e nós estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos onde Deus está, é a primeira subdivisão. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria, nos levaria para estar com o Pai. O Senhor Jesus disse isso? Disse. É um texto bastante conhecido, meu irmão, mas eu vou ler. Sempre é bom ler para reforçar a mente dos irmãos, para a glória de Deus. João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Eu não li, meu irmão, agora eu vou ler. Porque está na... deixa eu ver aqui, acho que está até... O texto que eu ia citar aqui está na nossa leitura, né? Clássico. Vamos lá. Versículo 3 de Apocalipse 21. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu vou fazer um comentário aqui sobre isso. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Para que serviu o tabernáculo, o templo? Os crentes se juntavam em alguns momentos da semana para adorar a Deus. A Igreja Metodista Pentecostal, por exemplo, a nossa sede, culto é terça, quinta, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite o culto. Eventualmente podemos ter um trabalho especial para ocupar mais algum dia, sábado, né? Agora vão ter alguns sábados com trabalho na igreja, direto. Mas veja bem, meu amado irmão, lá
Você estará com o Senhor, servindo Ele eternamente. 24 horas por dia. Já que lá não terá cansaço, lá não terá dor. Então você vai estar... Eu estou falando 24 horas por dia, falando dessa terra, porque com Deus não tem dia, mês, ano, Deus é eterno. Essa contagem é humana. Deus não tem essa contagem, né? A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então nós vamos estar para sempre com o Senhor, louvando, adorando, enfim, tudo que vai ter de maravilhoso no céu. E o principal, meu amado irmão, ontem eu preguei na congregação em Santa Marta em João 3,16. E toda vez que eu falo nesse texto, eu falo para os irmãos e falei ontem de novo. Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira, você só vai ter consciência totalmente do que significa isso no céu. Desse amor, a maneira que Deus manifestou esse amor. Porque eu não merecia esse amor, você não merecia esse amor, nós não merecíamos amor, ninguém mereceu esse amor. Mas Ele manifestou esse amor e trouxe a salvação e a vida eterna. E nós vamos estar para sempre com Ele. Esta é a principal bênção. Pastor, o que o senhor quer encontrar no céu? Galardão, recompensa? Não, minha maior recompensa, meu maior galardão é estar para sempre com o Deus que me criou, o Deus que me salvou. Essa é a maior recompensa. Ele vai me levar para estar com Ele, vai nos levar para estar com Ele. Agora vamos para a segunda subdivisão, do ponto 3. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade devida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Aí vem 1 Coríntios 15, 26, 54, 61, 3 de Isaías, 65, 19 de Isaías. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 26. Hoje eu estou lendo bastante versículo, que eu acho importante, meu amado irmão. Capítulo da ressurreição, né? Ora, o último que há de ser aniquilado é a morte. E normalmente 54 vai falar novamente isso. Então, daqui a pouco a gente comenta aqui mais adiante. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Então vamos lá, meu amado irmão. Alguém vai ler o texto e não vai entender direito. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pastor, então eu vou para o céu. Quando eu chegar lá chorar, aí Deus vai vir com um lencinho e vai enxugar minha lágrima. Não, meu amado irmão, lá não haverá choro, pranto, dor. Ele diz enxugar lá, que as nossas lágrimas, tudo que nós sofremos nesta terra, não sofremos lá. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, essas lágrimas simbolizam tristeza, sofrimento, tragédia humana e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois as primeiras coisas já passaram. Alguém já me questionou, já falou, já debateu sobre a consciência. Chegou lá a ter consciência. E aí alguém fica preocupado para chegar no céu, e ele aceitou Jesus, foi para o céu, mas um parente dele próximo, seja a mulher, o marido não foi, o marido a mulher, os filhos, o pai, a mãe, a avó, o tio, enfim, um amigo muito próximo, e lá a pessoa vai sentir tristeza porque o amigo não foi. Não, minha amada irmã, é corpo glorioso, é corpo sem pecado. Sabe por que a gente sente tristeza? Sabe por que a gente chora? Sabe por que a gente se angustia? Sabe por que depressão, todas essas coisas que existem? Isso é por causa do pecado. Adão e Eva pecaram, isso passou para todo homem. A morte será aniquilada, o pecado será aniquilado, tudo será aniquilado, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então lá não haverá nenhum sentimento ruim. Fique claro isso para cada irmão em Cristo. Enxugar a lágrima aqui não é que você vai chorar no céu, e o Senhor então vai chegar lá com o lencinho e enxugar a lágrima. Não, é que lá não haverá, tudo que você chorou aqui nessa terra ficou para aqui. Lá não haverá nada disso. Aleluia. Tudo será transformado, novos céus e nova terra. E vamos aqui por último ponto da lição, o subponto 3 do ponto 3, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com o tédio, pois no céu haverá constante atividade
adoração, Apocalipse 19, 1 a 8. Serviço, Apocalipse 22, 3. Limitada aprendizagem, 1 Coríntios 13, 2. Vou ler esse texto aqui. Pastor, vai ter aprendizagem no céu? Eu sei que ele falou isso de uma forma, vamos dizer assim, vamos dizer poética, né? Não sei nem dizer a palavra, figurada, vamos colocar dessa forma. Né? O que dizem 1 Coríntios 3, 12? Porque agora vemos por espelho em enigma, neste corpo, nesta vida. Mas então veremos face a face, lá no céu. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, certamente, mais e mais vamos estar aprendendo, conhecendo o Senhor. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Já dissemos isso no ponto anterior. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou descanso, é o fato de que o crente descansará das suas fadigas, cansaço e exaustão presente hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar do repouso é o fim da nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Aí ele cita Colossenses 3, 2. Depois a gente lê aqui. Agora vamos lá. Mais uma vez, da lágrima, agora do repouso. Ah, pastor, no céu a gente vai se cansar. Então vai ter que descansar do nosso cansar no céu. Não, meu irmão, mais uma vez, é uma linguagem figurada. Nós descansaremos de tudo aquilo do presente. Adão e Eva, antes do pecado, eles lavravam a terra, eles trabalhavam e não se cansavam. Não havia pecado. É o pecado que traz todas essas mazelas na nossa vida. Que você chega ao final do dia cansado, às vezes estressado, por todas essas coisas, por causa desse corpo carnal em que vivemos. Mas lá será um corpo glorioso, livre de pecado. Então descansar é esse sentido. É de você chegar no céu, estar louvando o Senhor, toda a atividade que ele falou aqui, e nunca mais você terá nenhuma dessas mazelas que você teve nesta vida. Nenhuma, absolutamente nenhuma dessas mazelas. Dessa citada na lição, dessa que o pastor Hélio falou, outras mais. No céu, você não vai precisar trabalhar, então não tem desemprego. Você não vai morar num barraquinho, né? Tem gente que entende errado, né? O crente fiel vai morar na mansão celestial e o outro vai virar no barraquinho. No céu não tem barraquinho. O Senhor preparou morada para nós. Estaremos lá com o Senhor. Não terá nada dessa dificuldade. E como ele diz aqui, meu irmão, eu gostei dessa palavra que ele falou. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Nós não conseguimos. O Paulo teve no terceiro céu, ouviu a palavra inefável e disse que o homem não era lícito falar, como não entenderia, ele nem falou. Ele só disse que ouviu, mas não falou. Agora, que será maravilhoso, será. Que será extraordinário, será. Temos certeza disso, é só ler a Bíblia Sagrada. Se aqui nesta vida, quando nós experimentamos assim algumas experiências grandes com o Senhor, sentimos a presença do Senhor, já a gente se sente tão bem. Imagina estar frente a frente com Ele. Eu disse para os irmãos ainda há pouco, é a maior bênção que vamos ter, estar para sempre diante do Senhor que nos salvou. Será maravilhoso. Conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. Então vamos lá, meu amado irmão. Pastor, eu quero ir para o céu. Beleza, meu irmão, quer ir para o céu? Então, só tem uma maneira de ir para o céu. Não tem vários caminhos. Eu disse lá ainda há pouco no início da lição. Para eu ir na casa da minha filha, eu posso pegar vários caminhos. Para eu ir para a igreja, também posso pegar vários caminhos e vou chegar lá. Ruas completamente diferentes,
a não ser a minha, que eu saia daqui, uma parte da minha rua, que eu tenho que sair mesmo, né? Andando pela minha rua que eu moro, mas ali eu posso pegar para a direita, se eu quiser ter para a esquerda, que fica fora do caminho da igreja, posso ir, dar uma outra volta, posso ir para frente, enfim, e no final eu vou chegar lá. Mas para o céu só tem um caminho. E aí ele fala aqui, ó, nascer de novo. Ah, pastor, nascer de novo é quando eu passo pelas águas batismais. Aqueles que aceitaram a Cristo e tem a possibilidade de batizar, nós já falamos em uma lição anterior, lá no outro trimestre, da igreja, tem que batizar. Se recusar o batismo, pode ter a questão de perder a salvação. Mas o ladrão na cruz não batizou, alguém pode aceitar Jesus num hospital, num momento terminal da vida e não ter condição de ser batizado, e assim por diante. Mas não você não se torna uma nova criatura quando você é batizado. Você é batizado porque você se tornou uma nova criatura. Quando o Espírito te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, depois que você entrou pela porta estreita, que é isso aqui, viver em Cristo. O que é viver em Cristo? Caminhar pela porta estreita. Senhor, olha, irmão, a lição passada, não foi, nem dizer assim, foi Paulo que ensinou isso, porque tem gente hoje que fala assim, o que Paulo ensinou é meio complicado, meio estranho, não sei se eu vou aceitar. Não foi João, não foi Pedro, embora toda a Bíblia seja inspirada por Deus, eu não acredito que Paulo ensinou foi dele, ele ensinou porque o Espírito Santo estava inspirando ele, o que João ensinou foi o Espírito Santo que inspirou ele, o que Pedro ensinou foi o que o Espírito Santo, Tiago ensinou foi o que o Espírito Santo, o que Judas ensinou, que escrever as cartas. Veja bem, meu amado irmão, foi Jesus que disse, porta estreita, porta larga. Ele disse, este é o caminho, tem que tirar por esse. Foi ele que preparou esse caminho. Eu não posso reclamar. Então é viver em Cristo. E transformar a mente, metanoia. E quem transforma a nossa mente é o Senhor. Ele deu vários métodos para nós. Mas ele deu o livre-arbítrio para você escolher também. Você quer ler Bíblia, você quer orar, você quer santificar a tua vida? Ok, você não quer, aí você pode correr algum risco de não chegar a este final. É preciso ter uma nova natureza, João 3,12. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essa só pode ser discernida espiritualmente. Se você não passar pelo nascimento, você não vai entender as coisas espirituais. Não consegue entender, não consegue compreender. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Deus estabeleceu regra para nós chegarmos ao céu. Vamos lá, ele deu dois textos aqui. Como eu já estou em Coríntios, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 9, 24. Vamos lá. O Senhor deixou regra. Vamos ver aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É Bíblia. Está aqui. No estádio, ele está falando aqui daquelas Olimpíadas antigas que havia lá, aquelas competições, naquele tempo não tinha futebol não, hein? Era o atletismo bem diferente, era outro tipo de coisa, mas existia já nas Olimpíadas antigas. Corre no estádio, toda a verdade corre, mas um só leva o prêmio. Mas nós não. Não é o primeiro que chegar no céu vai levar o prêmio, os outros vão levar medalha de prata, medalha de bronze, os outros vão ficar em 15º lugar, não. Todos que chegarem lá, e aí ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Existem regras. 2 Timóteo 4:8, e nós estamos terminando aqui o estudo de hoje, diz o seguinte, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, qual o Senhor justo me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Meu amado irmão, além de tudo isso, você tem que amar a vinda do Senhor. Acho que a oração de todo crente deveria ser aquela do Apocalipse 21 de João. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu disse isso alguns anos atrás. Dando uma aula aqui, falei, quero ser avô. Minha filha estava grávida, nasceram meus netos gêmeos. Nasceram, graças a Deus, para 3 anos. Mas eu disse para eles, se Jesus voltar hoje, isso era alguns meses antes dele nascer, louvado seja o Senhor, eu vou para a glória. E meus netos vão para a glória também, e minha filha vai para a glória, porque não vai para a glória só depois que nasceu, não.
depois que foi gerado, já é uma criatura de Deus. Lá no céu não vai ter bebezinho, vai ter criança, vai ter adolescente, não vai ter pessoa com cabelo branco. Todos nós teremos um corpo transformado. Como será esse corpo transformado? Só o Senhor sabe. Então, e agora estou para ter mais 2 netos, um de cada filho. Quero muito ver as minhas netas, mas se Jesus voltar antes disso, eu vou dizer uma outra coisa. Estou agora, dia 2 de maio, completarei 60 anos. Quero completar 60 anos, estou feliz por isso. Mas se Jesus voltar antes do dia 2 de maio, louvado seja o nome do Senhor, porque para mim será melhor. Eu estarei com o Senhor para sempre. Para a igreja será melhor, estará para sempre com o Senhor. Então não fique com a expectativa, eu quero comprar um carro novo, tomara que Jesus demore mais alguns anos para vir, eu quero comprar uma casa, e aí Jesus não pode vir agora não. Não, meu irmão, não tem esse sentimento não. Todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Jesus está voltando e nós, nosso final, nossa caminhada é lá. Quanto mais rápido ele voltar, será melhor para nós. Aqueles que estão firmes, fiéis com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor por essa aula, por essa lição, pela vida do pastor Gelgon, pela CPAD. E, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição número 4, como se conduzir na caminhada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.